pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar a atualização de uma plantinha muito linda que é em arvoreta, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês adoram suculentinhas em arvoretas, né? E a minha menina linda, ela tá aqui, ó. Essa menina linda aqui, ó, que tá se preparando para dar flor. Ela é muito fofa, muito fácil de cultivo, muito fácil de multiplicar. Então hoje é dia de mostrar plantinha fácil, né? É muito bom quando a gente não tem problema na hora de cultivar. É uma plantinha que vai para frente, que é uma beleza. Você planta, você consegue multiplicar ela facilmente. E essa plantinha aqui que eu tô falando para vocês, ela fica numa coloração maravilhosa agora no outono, inverno. É uma planta fácil de cultivar, fica linda com as bordas todas vermelhinhas. Ela está agora tomando o solzinho da parte da manhã. Toma sol até mais ou menos 1h30 ou 2 horas da tarde, se eu não me engano. É uma suculenta em arvoreta. Essa menininha aqui é a Echeveria multicaulis. Se eu não me engano, alguém até perguntou a identificação dela, perguntou quem era essa menina linda aqui, ó. Olha só as hastes florais dela aqui, ó. Tá muito fofa. Multiplicar ela com a retirada de folhinhas, mas tem um método que é muito mais rápido, que é fazer o corte das rosetas que vem no decorrer do caule. É uma plantinha que quando ela veio para cá, ela veio desse tamanhico aqui, aí ela começou a dar vários galinhos e eu esperei alguns meses, menos de um ano, com certeza, ela começou a dar vários galinhos e aí eu fui cortando e em um ano eu tinha, eu acho que umas 4 plantinhas aqui que originaram nisso tudo aqui. Eu vou tirar o vaso daqui para mostrar para vocês bem direitinho como que tá nesse solzão da manhã. Ela tá num vaso até grande. Eu fiz várias mudas, deixa eu até contar para vocês quantas arvorezinhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosetas, 7 árvores no mesmo vaso. E agora no outono ela está se preparando para dar flor. Assim que ela dá flor, que ela tiver com aquela floração bem bonitona, eu vou mostrar para vocês toda com detalhe, porque ela já floriu aqui no meu cantinho, mas eu confesso que não lembro como que é a floração. Se é branca, se é rosa, se é vermelha. Então um jeito muito fácil de você multiplicar as arvoretas de modo geral, como essa daqui, que é a Echeveria multicaulis, é você cortar as rosetas. Deixa eu colocar ela aqui no cantinho para mostrar para vocês como eu faço as mudinhas, que é dessa forma aqui, ó. Eu escolho uma roseta e aí, ó, eu tiro mais ou menos 3 dedinhos, aqui onde tá o meu mindinho eu corto, bem aqui assim, ó. Eu devia ter trazido a tesoura, mas eu acabei esquecendo. Aí eu corto essa roseta, deixo secar no sol, ou eu passo algum remedinho aqui, posso estar colocando própolis aqui para secar esse ferimento. Aqui ele ficou um buraquinho que não tá dando para eu mostrar para vocês, porque eu lasquei a arvorezinha, mas eu vou passar a faca depois, tanto aqui quanto aqui no galinho que ficou. Posso passar, por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque ficou um buraquinho e pode entrar água e pode dar apodrecimento. Então, fazendo um corte com a faca ou com uma tesoura esterilizada é o mais indicado, não assim do jeito que eu fiz aqui. E aí eu posso passar própolis, posso passar canela, posso deixar secar ao sol, posso passar cola instantânea, que
independente da marca, você pode estar passando para vedar esse ferimento. E nesse caso aqui, eu vou fazer um teste, eu vou deixar secando ao sol, vou fazer o corte aqui e vou fazer um enraizamento que daqui a uns meses eu vou dar atualização para vocês desse tipo de enraizamento que é muito, muito legal. Então vai ser a continuação desse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui a roseta. Eu acho que agora deu para focar. Eu não tô conseguindo enxergar direito porque o sol tá bem forte aqui. Hoje eu tô gravando na sexta-feira, vou postar esse videozinho mais rápido no domingo. Então é um vídeo mais atual. Então estamos com sol. As manhãs estão um pouquinho frias, mas não tanto não. Durante o dia estamos chegando a 31 graus, o outono aqui tá bem quente. Mas mesmo assim elas já estão começando a ficar assim coloridas por causa do sereninho das madrugadas, olha só. Então eu vou fazer um enraizamento, mostro para vocês futuramente o que eu vou fazer. Para você enraizar bem legal, eu vou dar outras dicas aqui nesse vídeo, que não vai ser dessa em particular, que eu vou fazer com essa roseta. Porém, tem outros métodos muito legais, que é você fazer a misturinha de água oxigenada, que é 250 ml de água para 1 colher de sopa de água oxigenada. Pode molhar o caule aqui, pode já estar plantando, só que daí você não rega abundantemente, você simplesmente depois de uns 5, 7 dias, você pega e umedece a terra. E porque senão pode dar apodrecimento, aqui eu tenho bastante problema com apodrecimento. Então umedece a terra depois desse prazo aí de 5 a 7 dias. E também você pode estar fazendo uma aguinha com o feijão. Você pode estar colocando o teu feijão para enraizar, para germinar no caso. Depois de germinado, você pode bater no liquidificador e pega 1 colher de sopa desse líquido coado que você tirar do liquidificador, você coloca em 250 ml de água e borrifa, e também pode regar as suas plantinhas, aquelas que são mais difíceis de enraizar, né? Apesar de que essa daqui, a Echeveria multicaulis, é uma plantinha assim maravilhosa, muito, muito fácil de cultivar, linda, fica numa coloração espetacular e é fácil de cultivo, gente, é muito fácil, e é uma Echeveria assim que não deu problema nenhum, nem cochonilha ela deu nesse último verão. Agora estamos no começo do outono, né? Olha só, é uma arvoreta perfeita, maravilhosa, tomando o sol da parte da manhã. Então, era essas dicas sobre essa plantinha e para as arvoretas de modo geral. E essa rosetinha aqui, eu acho que até vou tirar mais uma rosetinha ali para fazer esse enraizamento, que daí eu vou dar atualização futuramente para vocês. É uma planta linda, linda, linda. Eu vou bater fotos e vou deixar agora na edição do vídeo para vocês verem a beleza, porque eu não estou conseguindo focar e eu não estou tendo certeza aqui se ele está focando, porque eu não estou enxergando direito. Pode também estar fazendo uma adubação com o osmocote, pode estar fazendo adubação com adubo líquido. Tem uns adubos aí que são líquidos, que são muito legais, muito práticos. Você faz a misturinha para 1 litro d'água e pode estar regando a sua plantinha, e pode estar fazendo isso de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, principalmente quando elas estão em estado ativo. A Echeveria multicaulis agora ela entra ela entra em estado de dormência. Porém, isso não vale para muitas plantas não. Apesar de que o clima às vezes está muito, muito maluco,
tem plantinhas que acabam não entrando na dormência e algumas continuam sim no seu estado ativo. Tem equevérias que eu percebo o estado ativo delas mesmo em estações que eram para ser frias, porém acaba esquentando. Então agora nesse outono, nesse começo de outono que estamos agora, por enquanto todas as plantinhas aqui estão da mesma forma de crescimento que estiveram na primavera e verão. Na verdade, o que a gente tem que considerar às vezes não é a estação, mas sim como que está a temperatura que está fazendo aí na sua região, para poder observar a dormência delas e também o estado ativo delas. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho rápido. Quando ela florir, eu quero mostrar para vocês e também vou mostrar esse enraizamento que eu vou fazer dessa plantinha aqui e que funciona com todas as outras também. Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!